dessa audiência pública, que foi proposta pelo vereador Serjão, que é membro, vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia dessa Casa, e que tem por objetivo debater e discutir os perigos da internet para as crianças e adolescentes, em atenção às denúncias de atos cometidos contra menores por meio da rede mundial de computadores. Nós vamos fazer, então, a composição da mesa dos trabalhos e, para isso, convidamos o vereador Sérgio Magalhães. Vereador Serjão. Convidamos o delegado Leandro Piquet, da Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos, para que possa compor a mesa. Convidamos o senhor Eduardo Pinheiro Monteiro, especialista em crimes virtuais, para que também possa compor a mesa. E convidamos o professor de Cybercultura da UFES, professor Fábio Malini, para que também possa compor a mesa dos trabalhos. Queremos registrar que foi confirmada a presença do senador Magno Malta e que, pela informação, está a caminho aqui da sessão. Então, vamos deixar um espaço para que, quando ele chegar, ele possa ocupar também assento na mesa dos trabalhos. Queremos convidar de maneira especial e registrar a presença dos vereadores dessa Casa de Leis, o vereador Devani Ferreira, o vereador Anderson Marinho, o vereador Luiz Paulo Amorim e o vereador Rogerinho. Convidamos os vereadores que, se desejarem, ocupar as cadeiras aqui da frente. Registramos a presença do Ivanor Weiler Júnior, ele é representante do Conselho Municipal de Educação, professor, diretor da Escola de Ciência Física, que aqui está conosco nessa audiência pública. Também da Gliciane Brumati e do William Fontes, do Sindicato dos Psicólogos do Estado do Espírito Santo, que estão conosco participando dessa audiência. Passamos, então, a palavra ao vereador Serjão, para que possa fazer a abertura dos trabalhos. Boa noite a todos. É com muita satisfação que damos início a essa audiência pública, de suma importância para a nossa cidade, para fomentar esse debate de uma coisa tão atual que é a internet. Em primeiro lugar, eu agradeço a presença de todos aqui, dos palestrantes que já foram citados. Muito obrigado por contribuir com esse debate. E dizer que, para a gente discutir esse tema tão importante, nós temos que partir de algumas premissas. Em primeiro lugar, é que a internet, por si só, ela não é boa nem é má. Depende do uso que se faça dela. Em segundo lugar, que além do possível risco quando operamos a internet, existem também as oportunidades, que nós não podemos deixar de admitir. As oportunidades com quem brinda o cyberespaço são quase ilimitadas. A internet é, na atualidade, um elemento chave na educação, porque ele iguala as classes sociais ao permitir o acesso às mesmas informações de todos. Possibilita a interação com pessoas de outros países e outras culturas, serve como ferramenta integradora para os incapacitados e aumenta as possibilidades de entretenimento, entre muitas outras vantagens. Em terceiro lugar, que a internet é uma realidade que nós não podemos fugir dela. É uma ferramenta utilizada hoje de maneira habitual por crianças, jovens e adultos. E não acessar a internet, você pode ficar à margem da sociedade, sob pena de ficar excluído do futuro mercado de trabalho e isolado da sociedade. Então, nós não viemos aqui para fazer um debate para condenar a internet. Sabemos que os problemas existem várias. O que nos levou a puxar essa discussão é que esse assunto, hoje, ele está sendo pautado por muita gente, inclusive foi tema de matéria de jornal ontem e hoje. Por quê?
porque devido ao grande número de denúncias de atos cometidos por meio da rede mundial de computadores. São casos de pedofilia, calúnia, difamação, injúria, pornografia infantil. E a sociedade precisa estar atenta. Então é de suma importância que a gente possa trazer pessoas conhecedoras desse assunto para que possam nos ajudar nesse debate tão importante. Outra informação, segundo a ONG SafeNet, que cuida da segurança das redes, da rede, né, internet, mesmo após a CPI da pedofilia, 40,5% dos crimes virtuais são relacionados à pornografia infantil. Então, com o objetivo principal de debater e prevenir essas situações, é que nós estamos promovendo esse importante debate, essa audiência pública. E, assim como foi feito em outras ocasiões, algumas contribuições foram dadas para que leis estaduais, depois nós teremos a oportunidade de debater isso aqui, mas algumas leis estaduais foram propostas a partir desse debate. E nós aqui, como Casa de Leis Municipal, queremos saber de que forma essa Casa de Lei, no âmbito municipal, poderá contribuir com a sociedade nesse aspecto. Então, eu vou fazer apenas essa introdução e abrir para que os especialistas possam falar desse assunto e depois a gente entra abrindo para perguntas, para o debate, quem quiser participar. Todas as perguntas, todos os esclarecimentos, todos os questionamentos são válidos. Por isso que eu agradeço muito a presença de vocês, inclusive da Rádio Tribuna, que está aqui cobrindo, o Enio, para que possa fazer uma matéria sobre isso amanhã. Então, dessa forma, eu volto para a cerimonialista para desenrolar da nossa audiência. Bom, então, como já dito pelo vereador Serjão, a gente passa a palavra agora para o professor Fábio Malini, que ele começa a sua exposição, depois nós ouviremos do doutor Leandro e do senhor Eduardo para fazer as colocações que vão servir de base para o debate, para as nossas perguntas. Professor Fábio Malini, a palavra está com o senhor. Boa noite. Vamos lá. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite do vereador Serjão de ter colocado o tema da internet como um tema de debate numa casa que é a Casa do Povo, né? E como Casa do Povo municipal, ela incorpora as diferentes perspectivas de pensamento político da cidade de Vitória. Então, nesse sentido, fico muito agradecido como professor de cibercultura, mas também como ativista da cultura livre, da cultura digital, de estar dividindo essa mesa com o vereador e com os colegas que vão depois colocar os seus pontos de vista em relação à internet. Eu preparei aqui, não sei se ali a minha aluna, né, querida Larissa, acho que no Google Chrome, por favor, Larissa. Isso. Eu preparei a primeira aba, isso. Aí é o seguinte, a gente vai ver agora o produto que nós vamos comprar no Natal para as nossas crianças, para os adolescentes. É o Google Glass. Vamos ver se vai rodar. O computador é tímido, tá, gente? Então, às vezes você leva o computador e ele vai funcionar e não funciona. Vamos lá. O cara está acordando, né? Está com óculos no rosto. Ele está vendo ali já que está... Hinted at it earlier this year, but now Google Glass is a reality. A
Ele foi na livraria, viu onde que vai estar localizada a livraria, e ali é a localização para onde ele vai, metrô, etc. It was only available for pre-order to developers at the show and only for those from the US. It costs $1,500 and it'll be shipping early next year. For the latest Google Glass news and features, keep it locked to T3.com. A Oakley vai produzir... Pode... Vamos dar uma olhada agora no outro vídeo. Depois eu vou... No outro vídeo, não Internet das Coisas, não. Aí, isso daí, que é a molecada brincando com o Kinect. Não sei se vocês têm em casa, as crianças de vocês já têm em casa Xbox e o Kinect, que é um jogo bastante... que as crianças adoram. Aí uma criança que está jogando um game de dança, que está indo muito bem. Ela tem que repetir exatamente o gesto do personagem que aparece na tela. E o aparelho está em cima aí do televisor, que é o Kinect. Ele fica conectado ao Xbox e a criança aí de aparentemente uns 2, 3 anos de idade está conseguindo ir muito bem, cheio de... né? Ó, dança muito bem, criança. Pode tirar, Larissa, só queria... dizer o seguinte, tá bom, eu ia mostrar mais vídeos, mas acho que não vou mostrar não, porque acho que não vai nem dar tempo. Eu acho que ontem eu estava assistindo a palestra do Marcelo Taz lá no Museu Vale, e ele começou muito bem a palestra, mostrando como ele ia no primeiro dia para a escola. Na verdade, como foi o primeiro dia nosso, quando fomos para o grupo escolar, né? Porque antigamente... chamava grupo escolar, depois virou CA, depois virou educação, né? Aí foi... A gente chegava na escola, né, em geral, aqueles que tinham, né? Mas em geral você vai com uma mochilinha, leva a criança. A gente chegava na escola e o único conhecimento possível naquela época se dava por conta do professor. O professor era o grande mediador do processo de conhecimento, e era, de certa maneira, a nossa única fonte de conhecimento. Hoje a criançada já vai para a escola, primeiro, com celular. Hoje as escolas municipais são recheadas de celular, o celular virou, inclusive, até um inimigo para muito para o professor e pedagogo. Já estão aparelhados com iPad, iPod, aqueles de classe média, né? Meu filho de 2 anos, por exemplo, estava saindo de casa, ele estava jogando um game do Pocoyo no iPad, né? Não sei se de vocês, né, joga lá no tablet, né? E hoje eu passei por uma experiência muito interessante, que eu queria até relatar nessa conversa aqui, que pela primeira vez meu filho de 10 anos, meu primeiro filho, ele foi da escola até a casa sozinho. Há muito ele me pedia para que os pais papai não me busque, eu quero ir sozinho. Né? Então, uma experiência curiosa e confusa que eu vivi hoje, que era dar um pouco de liberdade ao meu filho. Né? E, ao mesmo tempo, meu filho pequeno, já ali no tablet, que gera muita inveja ao mais velho. O mais velho um dia falou, poxa, Vicente, eu tenho uma inveja de você. Aí eu falei, meu filho, por que você está falando isso do seu irmão? Ah, porque o Vicente nasceu na era do tablet, e eu não. Falei, mas imagina, você está todo computadorizado, está todo aparelhado. Ah, mas o Vicente, a tela dele é a tela do tablet. E o tablet, ele vai ser muito importante na formação de uma criança, porque ele vai permitir a gente retomar um sentido há muito tempo esquecido, que é o tato. O tato passou um sentido novamente recolocado na cena da relação com a tecnologia. Só com o Google Glass, que é um óculos que a gente vai comprar no final do ano, a gente compra. Como ele está usando aqui, a Oakley tem 120 modelos já patenteados, que vai começar a vender a partir de dezembro. E aí
é um dispositivo que você acopla no óculos, ou você tem um óculos próprio, e você, por exemplo, chega aqui, olha para o vereador Serjão, aponta uma foto, tira uma foto, já imediatamente aquilo já vai para a internet, que está na tela do próprio óculos, ou seja, o óculos virou a própria tela, e você vê ali que é um vereador do PSB, os projetos de lei, etc., etc., já tem acesso à informação. Se você quiser identificar onde a Câmara dos Vereadores ela está, você, do seu carro com óculos, pode solicitar, através do comando de voz, ir para a Câmara dos Vereadores a partir do local que estou, e aí um mapa rapidamente é identificado no óculos, e você, então, chega ao seu destino. Portanto, a gente está vivendo a era já do pós-computador, do pós-tablet, em que a internet ela vai se tornar cada vez mais, e vai estar em todas as coisas, sobretudo por conta de uma mudança de um protocolo, da saída do IPv4 para o IPv6, em que as coisas passarão a estar conectadas à internet. Então, por exemplo, a cadeira que está aí pode ser objeto, por exemplo, de pressão política da sociedade, de ter uma conexão dessa cadeira com a internet e, numa sessão específica, ou a contabilização da presença do vereador, do deputado, nessa casa, esteja associado a estar sentado ou não nessa cadeira. E aí as pessoas podem, por exemplo, ter acesso em tempo real, se os vereadores estão faltando à reunião, se estão participando, quais são os projetos que estão. Então, está vivendo agora um momento em que as coisas, por isso a internet das coisas, também vão estar com uma qualidade da conectividade. Estou falando isso muito de en passant, porque eu sei que o tema é a questão da criança, mas se a gente pensar no universo histórico, a gente tem que trazer algumas considerações importantes sobre o que é a internet e o que está sendo construído em termos do futuro da internet. Primeiro, a internet ela foi criada em 69 como um dispositivo pelos militares americanos, em primeiro lugar, como um dispositivo de resistência. Ou seja, era um período de Guerra Fria, e como um período de Guerra Fria, né, aquele mundo bipolar, capitalismo versus comunismo, havia um medo de obtenção de informação mútua, né, ou seja, de informação estratégica. Então foi criada uma estrutura, que é uma rede com 4 pontos, 4 universidades, e essa rede tinha como característica 2 elementos fundamentais. A primeira, o anonimato, ou seja, o fato de que toda informação que trafegasse na rede, ela fosse dividida em milhares de pedaços, de modo que se o inimigo obtivesse, né, acesso a um servidor, ele não conseguiria juntar esses pedaços, portanto, não ter acesso a essa informação. E essa dimensão anônima, que se constituiu tecnicamente através da comutação do pacote, se tornou um valor que roda a partir da internet de 69. Um segundo elemento importantíssimo é a descentralização, portanto, não mais um sistema de comunicação baseado numa estrutura em que o topo pode mais do que a base, ou seja, era basicamente uma crítica a toda a estrutura moderna, constituída, que organizava o poder na época, né? A forma Estado, a forma partido, um conjunto de formas baseadas na lógica hierárquica. No caso da rede, a lógica que se predominava era uma lógica de horizontalidade, né? E sem centro. Não há possibilidade de centro. Tanto é que, possivelmente, meus colegas que vão discutir comigo sabem, ou seja, um sistema de informação que centraliza a informação, ele é sempre objeto fácil, né, de invasão, né, porque rapidamente você consegue destruir a informação quando ela está centralizada. Então, veja, a internet tem esses 2 valores, né, que dão a ela uma característica muito curiosa, que os militares americanos afundam, que é o anonimato e a descentralização, a distribuição. Esses 2 valores constituem uma estrutura
que foi marcada como uma estrutura de resistência. Ou seja, ela não é uma estrutura pensada para ser belicamente de ataque. Ela é, ao contrário, uma estrutura organizada para ser genealogicamente de resistência. Ou seja, para resistir. Veja, em 79, vou contar a historinha, porque eu acho que é importante contextualizar. Em 79, um ativista do movimento gay e programador resolve fazer o seguinte: poxa, como já existem muitos computadores conectados, por que não a gente criar uma grande comunidade virtual para circular e distribuir notícias? Por que esse ativista do movimento gay e programador pensou isso? Porque ele pensou o seguinte: eu queria criar um espaço, um local, onde as pessoas não tivessem nenhum tipo de pudor para afirmar o que elas quisessem afirmar. Portanto, um local que radicasse a liberdade de expressão. Foi, então, a partir daí que se criou a Usenet e, mais tarde, as BBS. Né? Quem estudou nos anos 80 e gostava de computador, acessava muitas BBS. No Brasil, até os anos 90, elas existiam. Esses espaços são os avós do Orkut. Os avós do Orkut. Ok? Então, essas comunidades virtuais tornou popular a internet e fez da internet uma outra máquina. Uma máquina agora não mais militar, mas uma máquina de cooperação. E essa máquina de cooperação tinha um outro elemento característico: o vazamento. Então, as pessoas vazavam na União Soviética como estava o Estado da União Soviética, os direitos humanos em Cuba, né, a situação da tortura no Brasil a partir de comunidades da Anistia Internacional. A internet virou uma grande máquina de cooperação que passa pelos 80 todo, organizando aquilo depois que vai, em 93, se constituir de modo mais estruturado na web. A web é o terceiro momento da internet. E a gente geralmente pensa, internet é o www. Né? E o www, para muitos, inclusive, é o grande aplicativo assassino da internet. Porque ele fez o seguinte: qualquer um tem que ter um site, e o site tem que estar hospedado em algum lugar. Portanto, tem alguém que acessa o site e tem alguém que produz o site. Logo, aquela internet de raiz, para fazer uma brincadeira, de raiz, peer-to-peer, ponta a ponta, em que todos podiam se comunicar com todos, se vê agora de frente com outro tipo de aplicação, que ela é radical, ela popularizou a internet, que é a web, em que, baseada na lógica do cliente-servidor. Veja, a web, ela vai forçar, ela vai colocar a sociedade toda a comunicar. E aí, o que vai acontecer? A geração, a web, o projeto é de 89. 89 é um ano extremamente interessante. Né? Por que 89 é interessante? Porque é a queda do Muro de Berlim. Portanto, a geração pós-89, ela vai colocar outro tipo de agenda. E aí a gurizada que vai começar a entrar na internet a partir dos 90, já entra nos 90 com uma perspectiva que eu posso construir o meu próprio movimento, eu posso construir o meu próprio saber, eu posso entrar lá na internet e começar a procurar, por exemplo, o que é ciclo de Krebs, né? Quem são os políticos, quem eu vou votar. Eu posso constituir um processo de inteligência não mais baseado, né, naquilo que a tia Mariquinha me falava no primeiro dia do grupo escolar. Então, a figura da tia Mariquinha, como paradigma do professor, começa a ser ameaçado por essa grande rede e inteligente. Só que, claro, a internet, a gente sabe muito bem que ela vai hospedar uma quantidade de grupos distintos. Na verdade, até uma lei na internet que fala, quanto maior os grupos na rede, maior a possibilidade de interação. E como ela vai se tornar também um dispositivo em que as grandes corporações vão entrar com força, a internet também vai se tornar uma grande máquina de controle. A internet, como a gente constitui hoje, é uma imensa máquina de controle. Nunca ficou tão fácil identificar um pedófilo. Aquele sujeito que está na família, é só a gente fazer uma experiência básica, porque é uma experiência que a minha esposa viveu como assistente social.
de hospital infantil. Vá a um hospital infantil e fique durante uma semana lá, que vocês vão identificar rapidamente quem são os pedófilos da sociedade. Eles estão todos dentro das famílias brasileiras. São pais, são mães, são padrastos, são tios. São esses sujeitos que são os pedófilos no Brasil. Não são sujeitos inventados pela internet. São sujeitos inventados pelas relações sociais que nós constituímos. Crianças são extremamente violentadas o tempo inteiro. Então, a internet, ela se torna um grande dispositivo de controle. A ponto, por exemplo, que todo site que os vereadores dessa casa, ou quem está aqui nessa casa, acessando a rede da prefeitura, são todos monitorados. Você sabe hoje identificar todo o fluxo da rede. Só que no Brasil, como a gente tem aquela cultura ainda, que primeiro vem a lei, depois a liberdade, a gente começou também a um pouco botar, como é que fala? A carroça na frente dos bois. Então, a gente tem que ter algumas garantias de como essa criança hoje vai entrar na internet. Porque hoje, as crianças na internet, acontece o seguinte, essa internet do controle também é uma internet extremamente conversacional, porque nos anos 2000, a grande marca da rede, né, vai ser uma resistência a essa estrutura de controle que vai ser armada pelas empresas, os grandes players de tecnologia. Que vai ser o aparecimento do YouTube, o aparecimento do MySpace, o aparecimento do Last FM, o aparecimento do Facebook, do Orkut, ou seja, um conjunto muito vasto de mídias sociais em que as pessoas, elas próprias, agora nós não estamos vivendo mais a época do Big Brother, mas do Mini Brother. Né? Você está aqui, alguém vai e fotografa você. Né? Esse óculos do Google é interessantíssimo. Né? Você o tempo inteiro passa a ser vigiado, né, de certa maneira. Então, para finalizar aqui a minha intervenção, eu queria dizer o seguinte. Como a criança hoje, ela entra cada vez mais nessas mídias conversacionais, vou pegar o exemplo tradicional já, né, que é o Facebook. Eu vejo crianças hoje, tem 10 minutos, então estava correndo aqui, então vou falar devagar. Então, as crianças hoje, como elas são, elas entram muito rapidamente nessas mídias sociais, muito por conta dos pais, que têm uma cultura do exibicionismo, da visibilidade a todo custo, né? De fazer com que, criar uma narrativa de que tudo é lindo, tudo é legal, meu filho é muito bacana, insere esse menino, essa criança, num sistema de mídia extremamente enredado, e, em geral, não orienta essa criança. E aí, vai acontecer o que o Tasso falou maravilhosamente bem ontem. O pai chega e fala, geralmente o profissional de tecnologia, poxa, meu filho fica ali no quarto, trancado o dia inteiro, jogando game naquele computador e não sai de jeito nenhum. Não conversa com ninguém. Na verdade, essa criança está conversando com 300, 400 pessoas. Meu filho, quando está jogando Xbox, ou o Kinect, um jogo do Kinect, ele está o tempo inteiro conversando com uma série de perfis na rede. E, em geral, as crianças estão conversando com muitas pessoas, e a última pessoa com quem elas conversam são os pais. Sabe? Porque a maneira como o conceito de pai e mãe hoje, numa sociedade que a gente está vivenciando cada vez mais, de uma alta inserção produtiva do homem e da mulher, de um tempo em que não há qualquer possibilidade de separação entre tempo de trabalho e tempo da vida. Uma sociedade em que o celular toca a qualquer momento, e você trabalha a qualquer momento, em que essas crianças vão utilizar as tecnologias como uma espécie de calmante, né, o tablet como calmante, o computador como calmante, e essa relação pai e filho acabam, na verdade, se constituindo de maneira absolutamente pouco dialógica. E a criança, ela entra no campo conversacional da rede, que é um campo também do afeto, e é submetida a uma série de relações, né, uma série de questões. E aí a gente tende um pouco a olhar o dispositivo como o problema, como, na verdade, o problema são as relações materiais que constituem essa entrada e essa permanência da criança.
Então, me parece que a gente tem um desafio muito pedagógico com os pais de promover uma cultura tecnológica em que também a criança passe por etapas de inserção no mundo tecnológico. Ok? Há tempos de Pocoyo, o aplicativo do Pocoyo. E há tempos daquele game fantástico chamado Call of Duty, Black Ops 2. Né? Que a missão é guerra, né? É destruir, etc, etc, etc. Porque essa dimensão pedagógica é que, de certa maneira, faz com que a criança, né, se sinta protegida nesses espaços. Então, me parece assim que a rede é um dispositivo fantástico de liberdade. Há processos de conhecimento fantásticos na rede. Né? Agora, os possíveis desvios que aconteçam na rede, né, a criança está submetida a um possível X, que é meio mais ou menos o princípio paranoico da ideia de rede, né? Que é um princípio de um senso comum midiático. A ideia de que na rede sempre tem um paranoico atrás de você. Um delírio persecutório, né? Que, em geral, se baseia em determinados casos muito específicos. Eu gosto sempre de dizer, a rede não é um dispositivo paranoico, a rede é um dispositivo pronoico. É até chato a quantidade de gente boa que quer te ajudar na internet. Você entra em determinada comunidade e pede ajuda, é impressionante a quantidade de pessoas que vai responder. Então, é um dispositivo pronoico, não é um dispositivo paranoico. Agora, a gente precisa, de certa maneira, constituir, pensar, inclusive nas escolas, onde a internet é considerada alguma coisa inimiga da educação. Os laboratórios de ensino de internet são completamente deteriorados, com banda larga, com taxas baixíssimas, ou seja, o professor não consegue produzir um projeto pedagógico mais complexo, e mais, pouquíssima internet sem fio, ou seja, acessos mínimos, em que a gente, de certa maneira, tem de ter como pauta política. Essa é uma pauta política importantíssima. E pouca gente se coloca nessa perspectiva, de pensar, na verdade, a radicalização do acesso. Eu acho que, com certeza, as liberdades requerem responsabilidade, né? Mas criminalizar a priori pode ser um problema muito sério que não vai nos fazer voltar a 50 anos atrás, em que o paradigma de criança era aquele paradigma da criança que chega com a sua mochilinha, entrando no grupo escolar para ter aulas com a tia Mariquinha. Isso não é possível mais. A possibilidade que a gente tem hoje é pensar uma educação em rede, com a rede, na rede, né? Porque essas crianças, de certa maneira, estão largadas, não só o que rola na rede, mas a pais completamente omissos, independente da classe social. Obrigado, gente. Agradecemos ao professor Fábio Malini pela exposição e passamos então ao delegado da Polícia Civil, doutor Leandro Piquet, da Delegacia de Repressão a Crimes Eletrônicos, para que ele possa fazer sua exposição. Boa noite, vereador Serjão. Em nome da Polícia Civil, que eu compareço a essa audiência pública, quero, antes de tudo, até de dar boa noite aos demais convidados, agradecer a abertura do diálogo, envolvendo inclusive os ramos policiais, que isso é uma iniciativa que é individual e muito pouco valorizada. Não vejo tanto acesso a um debate como eu estou tendo a oportunidade agora, a nível de Brasil. E agora eu passo os cumprimentos aos demais colegas estudiosos, conselhos de educação e sindicatos,
presente nessa audiência pública. Então, eu não pretendo esgotar o tema, muito menos fazer uma análise aprofundada, até porque o nosso debate é bem pontual e o nosso tempo é muito pequeno. Mas eu vou começar a tecer alguns comentários a respeito da delegacia. Em seguida, vou fazer uma breve análise da criança, para não poder fugir demais do tema, como o elo mais frágil da internet. Primeiro de tudo, localizar as pessoas onde estamos, onde é a DRCE, Delegacia de Crimes de Repressão, Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos, desculpa. Ela fica na Avenida, na Reta da Penha, do lado do Detran, segundo andar. Estamos abertos a todos, independente de serem vítimas ou não. A Polícia Civil está fazendo a releitura de todo o processo de tratamento em relação a esses crimes. E assim como a iniciativa do excelentíssimo vereador Serjão está abrindo oportunidade para que membros da sociedade ofereçam ideias, ofereçam soluções que muitas vezes, no campo da Polícia Civil, o nosso conhecimento jurídico nos limita. Então, desde já fica o convite a todos presentes, qualquer iniciativa, projeto, planos, que cheguem até nós, exponham suas ideias e que, com certeza, elas serão avaliadas e serão muito bem consideradas. Só uma parte, senhor delegado, só para relembrar a importância desse debate, que nós estamos sendo transmitido via internet agora pela TV Câmara, tá? E vamos ser retransmitidos na TV Assembleia. Então, nós vamos conseguir levar esse debate, essa discussão, para inúmeras pessoas que vão nos assistir. Por isso que eu agradeço muito aqui a presença de vocês, que estão enriquecendo demais esse debate. Obrigado. Então, aproveitando essa nova informação do excelentíssimo vereador, para estender a todos que puderem colaborar, que compareçam à Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos, para que possamos conversar, abrir esse diálogo, conhecer os problemas sociais que muitas vezes a Polícia Civil não tem acesso. A gente vê determinados crimes diariamente, mas isso, como bem explanou o professor, é apenas uma ponta, é apenas um pequeno problema social que a gente pretende tratar não só em nível policial, mas em nível de toda a sociedade. Como funciona o nosso atendimento hoje dessa Delegacia de Repressões aos Crimes Eletrônicos? A gente busca dar o máximo amparo psicológico para a vítima, porque muitas vezes o dano já aconteceu, ainda mais nos crimes de pedofilia. E existe um outro lado que é muito pouco debatido e muito pouco conhecido, porque nem sempre a criança ela é vítima do crime da internet. Ela é a autora do crime, para ser mais técnico, de ato infracional. Então, a gente tem que ver a criança dos dois lados, como autora de ato infracional e como vítima do crime. Não adianta a gente fechar os olhos para a realidade e se ater apenas na criança como vítima. Porque eu tenho visto que é muito comum em sites de relacionamento crianças praticando crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, mais uma vez, sendo mais técnico, atos infracionais, contra colegas, fazendo julgamentos antecipados. Isso a gente precisa trabalhar. Como o nobre colega falou, nós temos que fazer uma releitura da educação, do trato com a tecnologia. Não importa só abrir o diálogo do pai e filho, mas sim demonstrar que determinadas atitudes, desde sempre, foram criminalizadas e que antes não eram reprimidas porque não tinha como você verificar, como você fazer essa busca da materialidade, desses indícios todos de autoria. Hoje em dia, com os sites de relacionamento, fica lá, é claro, fulano de tal xingou Beltrano.
fulano de tal fez um pré-julgamento, atuou contra a honra do seu colega menor. Então, nós temos dos dois lados a criança como vítima e a criança como autora de uma conduta que é reprimida criminalmente. Então, é só esse início que eu gostaria de fazer essa ressalva. Agora vamos falar um pouco só da parte repressiva da delegacia. A delegacia, ela sofre muitos problemas por causa da lei brasileira. Infelizmente, nossa legislação criminal, ela é restrita ao âmbito da União e qualquer acesso a dados, sigilos de informações, nós temos que recorrer ao judiciário. Isso demanda tempo, isso demanda esforços, isso demanda muitos recursos, tanto humanos quanto materiais. Muitas vezes a gente não consegue evoluir na investigação por causa da burocracia. Então, é muito importante que a gente abra esse diálogo e tente se aproximar de todos os meios, tanto do judiciário, envolvendo o Ministério Público, envolvendo assistentes sociais, para que a gente consiga ter mais acesso aos criminosos e que as próprias crianças, com esse grau de evolução de conhecimento que elas estão possuindo na internet, possam colaborar com a Polícia Civil. Em geral, nós vemos despontando como denúncias lá o crime de pedofilia. É o crime que a gente mais vê que é mais grave. Mas a demanda tem crescido cada vez mais em relação à calúnia, injúria e difamação. Então, eu apelo para que essa audiência, de repente, se atenha ou então ofereça alguns meios para a gente atuar nessa seara, para não deixar disperso esse crime que vem crescendo bastante. E quanto à nossa atuação da polícia hoje na seara preventiva, a gente tem um programa que a gente percorre as escolas, já tem milhares de pessoas, de crianças, de jovens, que vêm recebendo essa palestra. Por isso que eu fiz questão até de compartilhar meu tempo com o investigador Eduardo, que está há muito mais tempo do que eu na polícia, que ele pode falar desse processo preventivo que é, com certeza, mais importante do que o repressivo. Por isso que eu abro mão do meu tempo para discutir temas de relevância. Em todo caso, estou aberto a perguntas, a sugestões e qualquer indagação. Ok, muito obrigado, doutor Leandro Piquet, delegado da Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos. Para quem está chegando, está nos ouvindo agora, nós já ouvimos o professor Fábio Malini, professor de Cybercultura da Universidade Federal do Espírito Santo, que nos deu uma aula de internet lá desde os primórdios, do início da rede cibernética até os dias de hoje. Ouvimos agora as preocupações pertinentes, importantes do delegado Dr. Leandro Piquet. E agora, aqui à minha esquerda, nós vamos ouvir o investigador Eduardo Pinheiro Monteiro, especialista em crimes virtuais e que, na última semana, fez uma exposição numa escola aqui em Vitória, para jovens e adolescentes, muito elogiada, e que nós temos por objetivo aqui, além de suscitar o debate sobre esse tema tão importante, doutor Eduardo, que eu até pedi minha esposa que viesse aqui para acompanhar de perto, com certeza, para que ela possa ficar antenada em tudo o que acontece. Mas que a gente quer, além de suscitar o debate, obviamente, tentar, como já aconteceu em outras ocasiões, que o senhor mesmo falou, hoje a lei estadual que regula, gostaria até que o senhor discorresse sobre isso, as lan houses, etc., foi orientada a partir de sugestões, propostas feitas pelo Eduardo. Né? E nós gostaríamos que a gente tivesse aqui alguma coisa
que tiver ao alcance da municipalidade, da legislação municipal, no âmbito das escolas municipais, etc., que a gente pudesse orientar por aqui também. Ok? Muito obrigado, pode prosseguir. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para estar aqui nesta casa hoje, representando a Polícia Civil, cumprimentar o excelentíssimo vereador Serjão, cumprimentar também a pessoa do Dr. Leandro Piquet, delegado titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos, e cumprimentar a pessoa do professor Fábio Malini. Na realidade, a minha experiência com crimes eletrônicos veio desde o ano 2000, né, quando foi criado não a delegacia, mas o núcleo de repressão aos crimes eletrônicos. Foi o 4º núcleo do Brasil a ser criado aqui no Espírito Santo, e desde então nós iniciamos um trabalho de repressão, reprimir os crimes eletrônicos praticados em nosso território. No início, a nossa ideia era estar reprimindo, investigando, indiciando os criminosos especialistas, hackers, crackers, lammers, cyberpunks, e no início era quem a gente realmente estava investigando. Só que o tempo foi passando, a internet foi se massificando, foi se democratizando, e isso foi mudando um pouco. Por volta de 2005, 2006, nós verificamos que os internautas especialistas deixaram de ser maioria em nossas investigações. Nós estávamos investigando, na maioria dos casos, o internauta comum, aquele que não possui nenhuma especialização, internet, informática, é o internauta usuário doméstico, de casa. E entre esses usuários comuns, estava se destacando os adolescentes. Naquela época, algo em torno de 40% dos crimes que nós investigávamos tinha envolvimento de adolescente, ou na condição de vítima, ou na condição de autor de um ato infracional. Aí nós vimos que a gente estava chovendo no molhado, né, tentando enxugar gelo, porque ainda a repressão, a punição para adolescentes que cometem atos infracionais ainda é bem branda, ainda mais se tratando de um crime na internet. Então, nós, por iniciativa própria do núcleo, até então era o Núcleo de Repressão aos Crimes Eletrônicos, criamos um projeto, a Larissa vai estar me ajudando aí, pode passar um slide, por favor. Criamos um projeto chamado Internet Segura para Adolescentes. Tá? Esse projeto tinha por objetivo sair o policial uma vez por semana, a gente fixou como as terças-feiras, sair da delegacia para fazer um trabalho proativo, um trabalho de prevenção. Porque muitas vezes, ainda quando um adolescente é vítima de um crime virtual, e o autor identificado e punido, para o adolescente que foi vítima, a reparação é muito difícil. Essa semana mesmo, senhores, uma criança de 11 anos de idade foi abusada sexualmente por um outro adolescente de 15 anos. E esse encontro foi possível, foi articulado pela internet, eles se conheceram na internet. Aí essa criança de 11 anos de idade começou a se mostrar algumas partes íntimas pela webcam, e depois esse outro adolescente de 15 anos começou a chantageá-la, tá? Ameaçar, divulgar as imagens na internet, caso ela não tivesse com ele uma relação física. E isso veio acontecer, infelizmente, e foi encaminhado para a delegacia de DEACLE, que é a Delegacia de Repressão aos Adolescentes em Conflito com a Lei. E o delegado dessa delegacia até pediu auxílio à nossa delegacia, o doutor Leandro Piquet, para que a gente pudesse estar investigando para ver qual foi, para juntar elementos, né, para reunir os elementos probatórios em relação a esse crime que foi articulado pela internet. Então, veja bem, ainda que esse adolescente seja punido, para a vítima, a criança de 11 anos, para a família da vítima, a reparação vai ser muito difícil. Então, é extremamente importante esse trabalho de prevenção. Mesmo que tenham leis para punir, que tenha polícia para investigar, eu acho que o importante é evitar que esse tipo de situação de extrema gravidade ocorra, né? Sem contar outros aspectos no que tange a pedofilia, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Pode passar um, Larissa, por favor. Veja bem, qual a justificativa que nós utilizamos para criar esse projeto? O projeto Internet Segura para Adolescentes tem como justificativa o alto índice de adolescentes envolvidos em situação de risco na internet, ou com envolvimento com crimes virtuais, como eu já disse, ou na condição de vítima, ou na condição de autor. Assim, acreditamos que a polícia, trabalhando juntamente com educadores,
proporcione aos adolescentes noções básicas de como utilizar a internet com menos risco de se envolverem em crimes cibernéticos ou de serem vítimas de pedófilos, por exemplo. Aí nós saímos da delegacia, partimos para as escolas para estar realizando esse projeto. Aí um raio-x do projeto, que começou no dia 16, a primeira palestra nossa foi numa escola da Serra, no município vizinho aqui, no dia 16 de setembro de 2006. O objetivo geral, alertar os adolescentes contra as armadilhas da internet, e objetivos específicos, vamos destacar ali, apontar os riscos das redes sociais e as consequências de sua utilização para a prática do cyberbullying, por exemplo. O doutor Leandro Piquet falou com muita propriedade aqui que os adolescentes estão indo para a internet para se ofenderem, se ameaçarem, tá? E isso é extremamente negativo. E muitas vezes as famílias estão querendo delegar essa função de educação, de orientação, para outros segmentos da sociedade, como, por exemplo, a escola. Eu tive essa semana em uma escola para ministrar uma palestra, aí a orientadora chegou para mim: Eduardo, me ajuda. Eu estou com a seguinte situação. Tem duas meninas de uma mesma turma, quando elas chegam em casa, elas ficam se ofendendo. Vão para as redes sociais e ficam se ofendendo. A mãe de uma delas veio até aqui e falou que deseja que a escola tome uma providência. Eu falei, calma aí, né? A responsabilidade da escola, não vamos tentar também eximir a escola de certa responsabilidade. É a responsabilidade de auxiliar na educação, na formação. Mas tem uma responsabilidade secundária. O que a escola pode fazer se uma adolescente está na residência dela, a outra na sua, respectivamente, e as duas estão utilizando a internet para se ofender? Então, falei, você precisa procurar essa mãe, orientar, até falar que a escola está fazendo o papel dela, está agendando palestras, né, com a polícia para estar esclarecendo esses aspectos, né, dando essas orientações. Está realizando palestras com os pais, também realizou palestras com os pais, para mostrar para os pais essas gravidades do que ocorre na internet. E para o pai, ele atribuir a principal função da responsabilidade, a função primária é da família, e não da escola ou de outro segmento da sociedade. Então, o outro item que eu alerto ali, alertar sobre os riscos dos ambientes virtuais como jogos online e sua utilização por parte dos pedófilos, porque os pedófilos vão para onde estão as crianças, para onde estão os adolescentes, não resta dúvida isso. Quantitativo atingido pelo projeto, 255 mil adolescentes desde 2006, tá? Isso no estado inteiro. A gente ministrou essas palestras ao longo desses 7 anos. Larissa, mais um. Cyberbullying. O bullying existe há muito tempo. Bullying, nós provavelmente fomos vítimas de bullying na nossa adolescência, praticamos bullying, mas hoje o bullying ele se tornou mais grave, porque ele utiliza a internet, por isso que é chamado de cyberbullying. Cyber vem do espaço cibernético, né? Cyberspace. Então, o cyberbullying, por que se tornou mais grave? A repercussão é maior. Quando alguém te sacaneava na escola, ficava ali mesmo. Tá? Alguém te chamava de gordo, você usava óculos, chamava você de jacaré de 4 olhos, tinha essas coisas, essas ofensas pessoais, geralmente focando características pessoais do adolescente. Então, era uma área restrita, a abrangência era bastante restrita. Hoje, com a internet, não. Ela é praticamente global e é muito mais... o adolescente fica muito mais envergonhado, muito mais constrangido com esse tipo de situação. Vou ver alguns exemplos ali. Olha só, hoje em dia... praticamente todo adolescente possui um celular, e todos os celulares hoje possuem câmeras acopladas. Então é fácil um adolescente fotografar ou filmar um outro coleguinha numa situação constrangedora e depois estar distribuindo via Bluetooth ou estar publicando isso na internet, que vai estar configurando o cyberbullying também uma conduta criminosa, em se falando de adolescente, um ato infracional. Mais um, Larissa. Exemplos de ameaças, como esse caso aí, fizeram uma montagem aí, armando colocando uma arma apontada para a cabeça da adolescente, uma adolescente de Vila Velha. Essa adolescente não queria mais sair de casa, não queria mais ir para a escola, fazer mais nada. Também o cyberbullying. Pode passar. Esse tipo de situação também é muito comum, pegar fotografias de adolescentes e fazer montagens constrangendo as adolescentes. Tá? Pode passar. Outro tipo aí, criando perfis fake, né? Ali no caso, Roberto Dinamite, para xingar, para ofender, para ameaçar. Pode passar mais um, Larissa. Professora fulano de tal é louca. Isso os alunos estão fazendo demais nas escolas. Fotografa o professor, faz um videozinho do professor e posta, publica isso na internet para estar constrangendo o professor. Pode passar. E ainda,
O adolescente, eu concordo que ele seja o elo fraco da relação. Ele é fraco porque ele não está tendo a devida orientação, a devida conscientização, né? Que deveria partir da família, da escola, dos outros segmentos da sociedade. Então, olha só, eles ainda instigam o colega a fazer a mesma coisa. O que você já viu ela fazendo de doideira? Aí o coleguinha, ingênuo, vai lá, fala mal do professor, do coordenador, do porteiro, do carteiro, e também vai responder aí um processo por prática de ato infracional. Pode passar. E os pais, logicamente, vão sempre estar no problema e também vão arcar com algumas consequências. Olha só, justiça condena pais de alunos a pagar 15 mil por zombaria no Orkut. Nesse caso aí, criaram uma comunidade para um professor com o seguinte título: vamos comprar uma calça nova para o leitão? Quer dizer, insinuando que o professor é sujo, fedorento, usa roupas rasgadas, sujas, e o professor processou aqueles alunos, tá, e recebeu uma indenização. Os pais que tiveram que pagar. Lembrando que os pais vão sempre responder na esfera civil, tá, quando tiver que pagar a indenização por danos morais, e os seus filhos adolescentes, por sua vez, responderão na esfera criminal. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente protege, ampara os adolescentes, mas é lógico também possui ali um dos seus artigos as punições para os adolescentes. Está lá no artigo 112 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem as punições, sim. Pode passar mais um. Hostilizada no Orkut, professora processa alunos e ganha 10 mil. Pode passar, Larissa. Mãe é responsabilizada por cyberbullying praticado pelo filho. Olha só, os pais, os responsáveis, são responsabilizados na esfera civil. Na esfera criminal, o adolescente que vai responder à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode passar. A gente entra em outro foco agora, saindo um pouquinho de cyberbullying, redes sociais. Dos adolescentes, se você faz uma enquete num auditório de uma escola com 150 adolescentes, você faz uma enquete. Quem aqui, antes eu fazia enquete, perguntava quem tinha rede social. Agora eu faço o contrário, eu pergunto, quem não possui nenhum perfil em rede social, aí uns 5, 10 se manifestam, tá? Porque os pais ainda estão procurando adiar, tá, essa inserção do filho dele numa rede social. Porque a gente acha aí que antes dos 13, dos 14 anos é complicado, tá certo? Então, existe essa preocupação por parte da sociedade, em especial por parte da polícia, em relação ao menor, um adolescente com uma rede social, devido a dois aspectos. Primeiro, os dados pessoais que eles colocam ali, que falam muito da vida dele, da vida da família dele, onde ele reside, onde ele estuda, os lugares que ele frequenta. Segundo, as fotografias. Então, são esses dois aspectos que preocupam. Dados pessoais e fotografias. Muitas vezes fotografias ostentando poder aquisitivo alto, ou então fotografias publicadas com fotos sensuais das adolescentes, que isso aí pode ser objeto de montagens, depois até uma realização de um perfil fake para estar ofendendo, constrangendo aquela adolescente com aquelas fotos sensuais. Então, a gente fica muito preocupado em relação a isso. Tá? Pode passar, Larissa, faz favor. Aí são as principais redes sociais se destacam, mais umzinho, por favor. Aí o Facebook, né? Hoje em dia é a principal rede social no Brasil, já são mais de 60 milhões de brasileiros utilizando essa rede social, e, em especial, os pedófilos estão ali, tá certo? Estão ali para tentar se aproximar dos nossos adolescentes. Pode passar mais um. E a pedofilia, né, como não poderia deixar de ser, infelizmente, está na internet com muita força. Pode passar mais um. Para você ter uma ideia, olha só o mapa da pedofilia no mundo, como o Brasil se destaca. Tá? Esse aí é pedofilia usando o espaço virtual, tá? De imagens, páginas com fotografias de pedofilia no Brasil. Pode passar mais um. Esse é um exemplo de uma comunidade numa rede social que postava e trocava entre eles mesmos, entre os pedófilos, fotos de crianças e adolescentes em situação de nudez ou em situação de ato sexual. Pode passar, Larissa. Olha só, por mais em Transformar-se, tá? É um joguinho para crianças, pode passar mais um. Tem outro joguinho também chamado Clube Penguin, que é até da Disney. Por mais ingênuo que seja o ambiente, e as crianças, os adolescentes estão nesses ambientes, os pedófilos também estão ali. Vou passar mais um.
Pedófilo que seduzia vítimas pelo MSN é preso em Vila Velha. Nós, da polícia, geralmente, na maioria dos casos, conseguimos prender os pedófilos quando existe a colaboração da família. Quando o adolescente fala para os pais, ou então o pai percebe um comportamento diferente no adolescente ou na criança e começa a monitorar a conversa, salvar a conversa e leva para a polícia. Pode passar. Esse aí foi o pedófilo que nós prendemos, tá? Em Vila Velha, há um tempo atrás. Então, sempre tem a participação da família, é importantíssimo. Pode passar mais um. E a polícia tem trabalhado aí em prol dessa campanha, Todos contra a Pedofilia. A gente orienta qualquer tipo de denúncia, ou ligar para a própria polícia, ou até mesmo para o Disque 100, que é uma linha a nível nacional que denuncia os casos de pedofilia. Pode passar mais um. Formas de prevenção. Como prevenir essas situações de risco que a gente está colocando aqui em relação ao cyberbullying, em relação à pedofilia, em relação aos riscos das redes sociais? Pode passar. A única forma é conscientização, é informação. É levar essa informação para as famílias, levar essa informação para os adolescentes, para os pais, para que eles tenham condições de orientar os seus filhos no dia a dia. Tá certo? Pode. Mais um. Imagens do projeto. Nós já fomos por diversas, praticamente quase todos os estados, todos os municípios do Espírito Santo. Aqui tem algumas imagens, pode passar, Larissa. Rapidamente, Igreja Batista, a gente vai a igrejas, centros comunitários, escolas da rede pública e privada, pode passar mais um. Aí São Domingos do Norte, pode passar. Iuna, Espírito Santo, né, pode passar. Escola da Capital, pode passando. Uma escola de Vila Velha. Escola da Serra. Bem, resultados do projeto. Esse projeto ele foi reconhecido em 2008. O projeto Internet Segura para Adolescentes foi semifinalista do Prêmio Inoves, recebendo menção honrosa. Já em 2009, o projeto Internet Segura para Adolescentes representou o Espírito Santo no 3º Fórum Nacional de Segurança Pública. E o último item ali, desde a sua implementação, em setembro de 2006, mais de 250 mil adolescentes foram atendidos pelo projeto, verificando-se a partir daí uma relevante redução do número de adolescentes envolvidos em crimes virtuais. Pode passar mais um. A repercussão, aí, o 7º Encontro Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais um, Larissa. Pode passar, Larissa. Aí o Inoves, ciclo de 2008, quando o projeto foi reconhecido e foi semifinalista. Pode passar, tá? Nesse ano de 2008. Pode passar mais um. E a repercussão na internet. Todas as escolas que nos recebem, independente de ser pública ou da rede privada, procura divulgar esses dados na internet, esses eventos na internet. Pode passar. Aí uma escola de Vila Velha, pode passar mais um. Uma escola pública, Ulisses Álvares. Geralmente as escolas públicas não têm uma estrutura adequada e geralmente fica a desejar nessa replicação na internet. Tá? Pode passar. Uma escola também aqui da Grande Vitória, pode passar. Contato para palestras, diretamente a Academia da Polícia Civil, que gerencia, tá, o agendamento dessas palestras, através do e-mail acadepol@pc.s.gov.br ou do telefone 3222-5986. Vou passar mais um. O que eu tinha para falar, por enquanto, é isso, e eu agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Muito obrigado, Eduardo. E agora nós abriremos a palavra para que as pessoas que estão participando, que queiram contribuir, queiram perguntar, queiram qualquer tipo de intervenção, seria só levantar a mão para a gente poder fazer uma triagem. Dr. William Fontes, você é o primeiro inscrito, Sindicato dos Psicólogos. Obrigado. Bom, boa noite a todas, a todos. Obrigado ao vereador Sergião por essa oportunidade da gente estar aqui debatendo um tema de fundamental importância. Obrigado pela palestra dos convidados. É de suma importância que a gente tenha uma opinião tão carregada de técnica e ao mesmo tempo de prática, que é o que os senhores trouxeram aqui, para que a gente possa pensar e tentar construir soluções para esses problemas
do mundo virtual que estão tão reais para nós, né? Conversando com o ilustre vereador Serjão, vindo para cá, foi até o gabinete dele cumprimentá-lo, ele estava comentando comigo uma coisa muito importante. A internet não é ruim ou boa em si, não é? Ela tem pontos positivos vários, assim como também tem pontos não tão bons, não tão positivos, que nós precisamos trabalhar. E aí eu fico pensando na lógica que a gente tem usado há muitos anos, desde que o homem é homem, de reprimir pura e simplesmente aquilo que a gente não gosta. É claro que do ponto de vista legal, jurídico, a gente precisa reprimir aquilo que é crime, né? Não tem muito o que discutir, nós criamos uma série de leis para isso. Do ponto de vista psíquico, a repressão por si só nem sempre consegue obter os melhores resultados, porque quando a gente reprime ou mesmo demoniza a internet, esse meio de comunicação que nós temos, a gente pode gerar um efeito contrário, que é criar um desejo ainda maior, uma curiosidade ainda maior de buscar o que está ali. Espera aí, por que meu pai me reprimiu? Por que meu pai me proibiu de forma tão autoritária, sem negociar comigo o acesso àquele determinado site, aquele determinado sítio, né, da internet? Espera lá, eu tenho que descobrir por que aquele site é tão temerário, o que tem de tão estranho, esquisito ou proibitivo nele para que eu não possa acessá-lo. Então, no aspecto da negociação familiar ou mesmo na escola, proibir por proibir não tem dado muitos resultados, não só em relação à internet, como a gente sabe que ao longo da história das famílias, proibir por proibir nunca deu resultados muito interessantes. Pensando de uma forma muito mais democrática, eu acredito que uma negociação que o pai, que o responsável, que a mãe, enfim, quem quer que seja, o professor ou a professora, estabelece com essa criança, com esse adolescente em relação ao que ele acessa na internet, isso pode ser muito mais benéfico e muito mais produtivo. Olha que interessante. Em casa, a gente diz assim, olha, você vai me obedecer. Por quê? Porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe, porque eu sou seu responsável, enfim. Na escola, a mesma coisa. Só que aí aparece o contraponto disso tudo. A internet me traz a liberdade de eu fazer, entre aspas, aquilo que eu quero, de eu acessar, entre aspas, também aquilo que eu quero. Então, a criança e o adolescente que ainda não tem os seus processos mentais devidamente consolidados, principalmente no tocante aos juízos de valor, às assimilações de conteúdo, o que ele vai pensar em fazer? Bom, espera lá, a internet me permite tudo. Eu prefiro a internet a estar com quem me reprime. Então, nesse sentido, até na minha prática profissional, eu tenho visto muito isso. Muitas crianças e adolescentes acessam a internet de forma indiscriminada, praticam delitos cibernéticos também, de forma, às vezes, inconsciente, porque fizeram a seguinte escolha: eu abraço um mundo de proibições, de disciplinas, de regras, ou eu abraço um mundo de liberdade que a internet me propõe? Não preciso dizer que, óbvio, o que uma criança vai escolher, né? Ela vai escolher um mundo de liberdade, ou que ela acha que seria uma liberdade, que daqui a pouco vai aprisioná-la, na verdade, né? Ela acaba sendo aprisionada dali a muito pouco tempo. E uma outra colocação que eu acho fundamental, a gente sempre tende nos debates atuais, a gente tende a dizer assim, a internet tem muita liberdade, a gente precisa frear isso, a internet tem muito conteúdo ruim, a gente precisa frear isso. É verdade. Porém, a gente, num certo ponto, tem esquecido que os outros meios de comunicação que já estão estabelecidos há muito mais tempo, como, por exemplo, a televisão, não dá para deixar de contrapor internet e televisão, né? A televisão também traz muitos conteúdos que são proibitivos para várias faixas etárias. E como é que a gente faz?
hoje em dia tem a classificação indicativa no início de cada programa, mas quem falou que uma novela das 9, que tem lá a sua classificação indicativa para, acho que mais de 12 anos, alguém me corrija se eu estiver errado, quem falou que essa novela não é assistida em família com adultos e com crianças de 7 anos, 9 anos, 10 anos? E aí a gente só demoniza a internet? Na verdade, a gente não precisa demonizar a internet. A gente precisa realmente separar o joio do trigo, fazer as classificações. Se de tudo mais der errado, a gente faz. Eu acho que o professor estava comunicando sobre bloqueios que a gente pode fazer, né? Sites que bloqueiam, não? Enfim, mas já existe esse tipo de recurso, né? Claro que como um último caso, quando nada mais dá certo em termos de negociação. Bom, fica essa questão, gostaria até que alguém pudesse comentar sobre essa relação internet e TV. Quando a gente fala que a internet, hoje em dia, tem muito a oferecer em termos de bom ou de ruim, e muito a ser freado em termos de ruim, parece que nós esquecemos dos outros meios de comunicação, como eu falei, sobretudo da TV. Aí eu gostaria que os senhores pudessem comentar isso. Eu só gostaria de complementar as palavras do colega com algumas informações, porque eu também respondo pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas. E esse pseudo-anonimato, vamos dizer assim, que as crianças ficam por detrás da internet, onde elas têm mais liberdade, acreditam que tenham mais liberdade, conseguem se manifestar mais fácil, elas se materializam numa espécie de confronto de poder entre a criança e o pai. E é exatamente nessa faixa etária da adolescência, por causa desse confronto de poder, que a gente tem aumentado muito o número de crianças desaparecidas. Se é que a gente pode falar em crianças desaparecidas, porque elas saem de casa por causa de rebeldia. E 90% dos casos, posso falar isso com propriedade, que é exatamente isso. Essa colocação que o colega fez, em termos do pai cercear o acesso a determinado site, a determinada informação. Então, quando ela ganha essa informação, ela se encoraja e começa a ter atitudes que é contra ao instituto de família, o instituto da criação, de acompanhamento da infância até a sua maioridade. Só para complementar com esses dados as palavras do colega. Complementando também a fala do colega, que foi muito pertinente, quando ele faz um paralelo entre a internet e a televisão. Né? Quando a gente está estudando cyberbullying, a gente vê a influência que a televisão tem no comportamento dos adolescentes na internet. Por exemplo, boa parte dos programas de televisão, eles acabam estimulando o bullying. Programas como Malhação, programas como Big Brother, que é um programa que a própria direção estimula mesmo ofensas, disputas, né, agressões verbais, para o Ibope, o índice do Ibope lá em cima. Né? Até os programas que são feitos para crianças, como, por exemplo, eu tenho a oportunidade de acompanhar, porque eu tenho a filha de 5 anos e um de 9, então eu acompanho alguns programas que são feitos para crianças, como o programa Carrossel, uma novelinha que está passando agora, e é um programa que você vê situações ali de bullying. Tá? Tem um personagem que é o Cirilo, que sofre bullying da Maria Carolina, e a criança cresce aprendendo aquilo ali. Ela vai ver nesse programa, nessa novela, Carrossel, mas quando ela tiver um pouquinho de idade maior, 12, 13 anos, ela vai ver em Rebelde, vai ver em Malhação, e quando chegar a fase da juventude, vai estar vendo isso, acompanhando isso, um exemplo no Big Brother, se não já estiver acompanhando agora enquanto é novinha. Tá? Então, influencia sim, é um fator que o bullying, as provocações, os meios de comunicação de modo geral, influenciam e acabam a criança levando aquilo para o comportamento dela do dia a dia e também para a internet, como se fosse um comportamento normal. Professor Fábio, por favor. Bom, eu lembrei de um livro muito importante de uma psicóloga, esqueci o nome dela, infelizmente esqueci, mas é em inglês, e a tradução literal seria
juntos sozinhos. A gente hoje tem uma característica da nossa sociabilidade contemporânea de estar junto sozinho. E esse estar junto sozinho carrega uma série de questões, inovações políticas, por exemplo. Nós tivemos protestos aqui na nossa cidade baseado na lógica dos juntos sozinhos, né? Depois desencadeou em atos de rua, etc. Olha que curioso. Eu faço trabalho com Big Data agora. O que é isso? Eu trabalho com grande volume de dados no meu laboratório, por exemplo, do Twitter. Então, eu vou pegar uma palavra como Feliciano. Quem é Feliciano? Marco Feliciano, um deputado federal. Dispensa comentários. Feliciano, eu pego uma tag no Twitter e qualquer menção no Twitter vai aparecer para mim. Depois eu vejo a rede de pessoas que comentaram, replicaram, mencionaram Feliciano. Quase 60% dos perfis, são de adolescentes. Aí a minha pergunta para todos. Esse mesmo adolescente é capaz de modificar a política brasileira. Então, a gente tem que refletir de maneira a pensar também quais são os direitos novos das crianças e dos adolescentes que devem rodar na internet. Será que, por exemplo, uma fala de um adolescente dita numa comunidade no Facebook, uma comunidade dele, é um espaço privado dele, é uma relação íntima dele. Essa fala é pegada, tirada de uma relação privada e judicializada. Qual é a relação de direito à intimidade e privacidade que essa criança, essa adolescente tem? Nenhuma. Então eu fico pensando que eu acho que a primeira discussão que a gente tem que ter é um marco civil na internet no Brasil e que está parado ainda lá no Congresso Nacional, em que essas questões, elas passam, de certa maneira, a ser protegidas. Não significa que irresponsabilidades não possam ser colocadas em debate, etc. Mas me parece que é muito interessante esse dado, né, em que o Marco Feliciano foi colocado numa agenda pública de debate no país inteiro por quem? Por adolescentes. Os adolescentes, ou seja, esses mesmos que a gente estava falando aqui, que causam ciberbullying, e, em geral, muitos usando o anonimato. Você sabe por que usam o anonimato? Porque nesse país, se você tirar o A do anonimato, você, em determinados lugares, é morto. Se você denuncia determinadas pessoas, sobretudo num país que, às vezes, a imprensa não hospeda determinada denúncia. E aí, você fica com quem? Com ninguém? Então, é um jogo complexo esse também. Por isso que os movimentos contemporâneos, então, muitos jovens, se requer se você pegar o Anonymous, por exemplo, né, ou seja, um dos movimentos mais importantes, né, que tematiza uma outra questão, ou seja, de trazer, até que ponto essa lógica, né, do nome, ele também pode ser, de certa maneira, uma certa armadilha, mas acho que não é essa a questão. Eu acho que me parece assim, que a gente tem um desafio enorme enquanto uma nova geração de políticos, de pesquisadores, né, de psicólogos, né, de uma série de profissionais, de como que a gente pode trabalhar um marco de direitos, né, que protejam e, ao mesmo tempo, não só pense, mas desenvolva ações específicas sobre essa lógica do juntos sozinhos. Porque, aí, voltando à questão da TV, olha, vou falar uma coisa para vocês. A gente já tem há 50 anos superado na comunicação a ideia de que a TV influencia diretamente alguma coisa. Não influencia diretamente. Infelizmente, a gente tem de falar para vocês que já há 50 anos, já está muito comprovado, que a TV não influencia diretamente nada. O que influencia diretamente é um conjunto de mediações culturais, por exemplo. Eu acho que o ciberbullying
ia ser muito menor se a criança de 10 anos lesse Paulo Leminski, entendeu? Lesse João Cabral de Melo Neto, lesse determinadas literatura para não cair no carrossel. Cair no carrossel significa que a base cultural, muitas vezes, dessas famílias é pouquíssima. Quais foram os últimos livros que os pais leram neste ano? Alguém conhece aqui, por exemplo, Paulo Scott, um dos mais importantes escritores do Brasil? Praticamente ninguém. Então, acho que o acesso à cultura no Brasil, ele é, sim, um elemento importante de mediação. Para fazer com que a novela... Eu tenho um orgulho, eu não estou falando que meus filhos não assistem televisão, eles assistem televisão. Mas eu tenho um orgulho enorme de 2 anos de 10 terem um acesso crítico à TV. Porque eu acho que a gente tem que pensar... Eu me lembro, sabe, aqui, que em 1990, a Prefeitura de Vitória fez um projeto, olhando para o Gerson ali, que eu estudei, chamado Leitura Crítica dos Meios de Comunicação. Sabe o que era isso? E, em determinados locais, dizia, olha como funciona a TV, como que ela organiza uma notícia, como é organizado um meio de comunicação, como é feito isso mínimo. Então, acho que a gente tem que ter uma pedagogia tecnológica. Porque a rede social, sobretudo, ela abre uma coisa que há 40 anos não existia. Como a gente via em 70 a televisão? Possivelmente várias pessoas aqui assistiram a Copa do Mundo pela primeira vez a cores, em cor, né? Na verdade. E o que aconteceu? Antes disso, a televisão era feita ao vivo. Hoje, a abertura da internet nos dá um tempo que é um tempo que não é do replay, não é um tempo da edição, é um tempo do ao vivo. Todos nós aqui já nos envolvemos em diferentes controvérsias, brigas homéricas na internet. E brigas como? Através da palavra. Porque isso tudo só acontece, ciberbullying, uma série de ataques que os adolescentes fazem por conta da palavra. Por conta só da palavra. Porque a internet recupera a escrita. Até então a gente ligava a televisão, a gente era passivo, e ficava assistindo. Agora não, você passa a escrever. E como foi recuperada a palavra, ela documenta, ela é memória. E ao documentar, ela vira objeto de determinadas situações que vão ser judicializadas. Que vão ser judicializadas. Por que isso não acontecia na época da televisão? Porque ninguém escrevia. E a gente vai fazer o quê? Fazer com que? Voltar atrás? Então, acho que o mais interessante, a gente, muitas vezes, é constituir um lastro cultural importante para essas famílias. E não falo só as famílias pobres, não. As famílias de classe média também. Leem pouco, vão pouco a teatro, vão pouco a cinema, têm pouquíssimo acesso educacional. E isso é uma dificuldade. Acho que os pais que procuram dar uma formação cultural um pouco mais diversa, têm essa particularidade, eles enfrentam uma outra realidade. É um outro processo de inclusão cognitiva. Mas, enfim, acho que eu falei muito. Professor é assim mesmo. Deixar... Professor e político, Me incluo nessa. Mas, gente, é importante perceber a riqueza de um debate desse. Nós temos aqui professor, temos aqui membros da polícia que colocaram a dificuldade legal que hoje se tem para trabalhar nesse meio. Inclusive, doutor Leandro, nós vamos condensar essas informações aqui e, com certeza, vamos encaminhar para as nossas autoridades, para o senador que não pôde comparecer, mas ele vai receber o material, e as indicações das dificuldades que temos hoje para trabalhar nesse segmento. E nos deixa muito feliz saber que vocês estão muito preocupados com a educação, com a orientação, 255 mil pessoas só no Espírito Santo sendo orientadas de como usar. Então, isso é uma coisa muito bonita que a polícia está fazendo. Ela não está preocupada só em reprimir, mas antes em educar. Isso é um sinal super positivo. Vemos, por outro lado, a participação do psicólogo. Então,
esse debate, esse contraditório, gera um debate rico e profundo aqui que nós estamos fazendo. Mas eu gostaria só de resgatar, pegando a fala do professor, que cita o diálogo lá no Orkut, seja onde for, como uma coisa restrita, mas a palavra, no caso escrita, mas a palavra falada é uma flecha que não volta, né? Depois que ela saiu, não volta mais. E a palavra escrita, ela ainda fica documentada. E esse documento, ele vai, com certeza, ser utilizado por aqueles que se desagradaram ou se sentiram ofendidos. Portanto, eu acho que nada mais é o relacionamento virtual. As pessoas têm que entender que esse relacionamento virtual é o relacionamento que nós temos que ter com as pessoas ao vivo, né? Porque nós estamos numa rede que nós vamos mudar o nosso comportamento. Aqui ao vivo eu sou assim, educado, gentil, cortês, mas na rede, não tem ninguém me vendo, eu vou descer o pau em qualquer um. Não, as pessoas, William, as pessoas têm que ter a consciência, principalmente após a fala do delegado, é que tudo o que elas estão fazendo na internet está sendo monitorado e é passível de ser, e eles podem responder sim pelos excessos que ali cometerem. Então, a base de todo o relacionamento no mundo inteiro, desde a antiguidade, é uma palavrinha-chave que chama-se respeito. E é isso complementando, é que nós não podemos deixar de que exista, isso que nós temos, que eu acho que é o principal papel de nós, pais, mães, educadores, psicólogos, delegados, professores, deveríamos estar atentos. Onde quer que estejamos, não esqueçamos da palavra sagrada, né, já pregada há milênios, né, pastor Dimas, que é respeito. Até porque, fazendo um gancho aí na sua fala, a maior ilusão que existe na internet é em relação ao anonimato, né? Na realidade é um pseudo-anonimato, porque qualquer conduta, qualquer prática de um internauta, seja lá quem for, através de uma investigação, através do aparato policial, através de ordem judicial, é possível identificar aquela pessoa. Portanto, gente, nós já estamos caminhando para o encerramento. Eu gostaria de saber se alguém gostaria mais de se manifestar. Pois não, Jesus. Jesus, que foi um dos grandes incentivadores desse debate aqui. Por favor. Boa noite a todos. Assim, eu acho que o papel do vereador, o papel do legislativo, no caso municipal, diante da complexidade, da amplitude desse tema, e aqui o que foi dito mostra muito bem isso, abrir com uma audiência e dar decorrência a esse debate. Por quê? Porque o que a gente percebe é que há acúmulo de discussão, há acúmulo de opiniões em N temas que, de fato, acabam sendo a pauta do legislativo, né? Temas como saúde, né? Um tema bastante debatido, educação, um tema bastante debatido, meio ambiente é um tema bastante debatido, motivo de audiência, né? Violência contra a mulher, bastante debatido, né? Mas me parece que esse tema não. E por que não? Se o que nós estamos vendo aqui, com pouco que foi discutido, né, é um tema que é um caldeirão, que é uma verdadeira explosão de novidade, seja aqui, seja no mundo todo. E o que é que isso vai resultar? Por quê? Porque quando eu tinha idade de adolescente, né, e que eu assisti algo semelhante do tentar conter, tentar proibir, eu me rebelei.
assim como muitas outras pessoas se rebelaram. E a gente ultrapassou esse muro. E a gente gostou muito disso. Essa nova geração, que é a minha filha de 11 anos, está doida para poder somar-se um exército e tomar de assalto a sociedade das nossas mãos. Essa sensação que eu tenho quando eu olho para ela. Que ela fala, poxa, você já não consegue me alcançar. E aí eu vejo que a questão educação é muito importante. Agora, vai exigir que fontes como aqui, o parlamento, possa gerar conhecimento para poder ver o como tratar, como dialogar, como fazer com que essa coisa seja operada de tal modo que todos possamos sobreviver. Há uma novidade que é extremamente positiva. Adiante da ameaça, vamos sufocar, vamos tolir, vamos proibir. Essa é a reação natural. Eu me vejo até muitas vezes numa situação como essa. Eu falo assim, quando eu me vi nessa situação de adolescente lá atrás, eu briguei justamente contra isso. Então, eu acho que, vereador Serjão, acho que merece dar sequência, merece trazer mais pessoas para o debate, para que você mesmo, enquanto liderança política, possa se tornar um conhecedor profundo do tema e possa estimular que a sociedade possa avançar e tratar melhor sobre qualquer outro aspecto que seja esse tema com tranquilidade, com clareza, e que a gente possa fazer a passagem dessa transição. Porque nós estamos vendo essa transição, a batata quente está na nossa mão. Talvez daqui 15, 20 anos, muita coisa vai ter sido superada. Mas, por enquanto, o papel é nosso. Obrigado, Geso. Sua sempre excelente contribuição. Quer falar? Só apertar aí. Está desligado? O microfone está chegando. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar o vereador Serjão por trazer esse tema, o professor Fábio Malini, que é um grande influenciador aí na rede, sou até um dos seguidores dele, ele trouxe muitas coisas aqui da qual eu também compartilho, e as autoridades presentes. Dentro disso que a gente está vivendo, a gente passa por alguns conflitos de gerações. Se a gente for voltar aí, o professor Fábio Malini, ele pode até expor isso muito melhor, que seria, a gente tem dentro dessa sala algumas gerações X, Y, os baby booms, que a gente chama, e hoje é mesmo esse conflito entre o que era. A gente está vivendo uma transição eu acredito, do mundo moderno para o mundo pós-moderno, e a gente está no meio dessa turbulência, desse furacão. E quando ele levanta aqui a questão da TV versus a internet, hoje, se você está presente no Twitter, ou até mesmo dentro do Facebook, e está passando uma programação dentro dos canais abertos, ou até mesmo fechado, você passa a acompanhar toda a programação através dessas redes sociais, porque a todo momento a gente está vivendo literalmente a cultura da convergência, e o que falta é literalmente o que o professor Fábio falou, é cultura, educação, acesso a teatro, cinema, e as nossas crianças elas estão crescendo defasadas disso, na maioria das vezes, e isso leva a gente ter colocar as crianças literalmente como esse elo frágil mesmo da internet, porque a internet existe esse universo do qual a gente conhece um pouco, mas existe um outro universo muito maior que a gente aqui não levou em consideração, que é a questão da Deep Web, né? Que é uma outra história, como o Jesus levantou ali, que se a gente for falar aqui, aprofundar, a gente vai ter mais muita coisa para se falar aí desse outro lado da internet,
que é chamada Deep Web. E parabéns mais uma vez ao vereador Sérgio por ter trazido esse tema, como mesmo o Jesus falou, que possa se levar adiante essa coisa aí, essa contribuição para a sociedade. Pois bem, muito obrigado pela participação. Mas ao encaminhar para o encerramento dessa audiência, que tem o tema Crianças e Adolescentes, o elo mais frágil da internet, nós podemos chegar à conclusão, como falamos aqui no início, que a internet, que é uma ferramenta poderosíssima de relacionamento, ela não pode ser conceituada como má ou boa. Vai depender do uso que se faça dela. Então, nós temos que realmente nos educarmos e aprendermos a orientar como usá-la. E, até por sugestão do GES, para ampliar esse debate, hoje nós estamos aqui 100% da presença de adultos, falando sobre as preocupações que nós temos com adolescentes e crianças. No próximo debate, poderíamos inseri-los na discussão, até para ouvi-los e tornar essa discussão ainda mais calorosa, né? Mais participativa, eu acho que seria muito interessante. Então, mais uma vez, antes de terminar, eu gostaria de trazer uma notícia importantíssima, isso foi noticiado agora no site da Globo.com, que a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que avalia a nova divisão dos royalties, suspendeu provisoriamente essa nova divisão. Então, ponto para nós, capixabas e cariocas, que tanto sentiremos se essa perda, se realmente isso vier a ocorrer. Então, antes de terminar, eu agradeço muitíssimo a presença do professor Fábio Malini, da Universidade Federal do Espírito Santo, delegado Leandro Piquet, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos, ao investigador bacharel especialista Eduardo Pinheiro Monteiro, especialista em crimes virtuais, ao representante do Sindicato dos Psicólogos, William Fontes, e o presidente da Associação de Moradores da Praia do Canto, que está aqui, o Márcio Esteves, Jesus, toda a nossa equipe de gabinete que está aqui contribuindo e contribuiu bastante para que esse momento de debate importante pudesse acontecer. A delegada, que está aqui também, escrivã, que está aqui também nos acompanhando, enfim, a todos que nos assistem via internet, via TV Assembleia, toda a estrutura de apoio da Câmara, muito obrigado, Dona Marli, todos vocês, e está encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado.